Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Ideias em Ação, promovido pelo Instituto Lopes Brasil de Desenvolvimento Humano. Nosso tema de hoje é coaching para a vida pessoal e profissional. Tem aqui comigo o CEO do Instituto Lopes Brasil e Master Coach, Sr. Cláudio Lopes, e a nossa convidada de hoje, Silvana Hecker, que foi também uma das nossas primeiras formandas no coaching, né, numa das nossas turmas de formação em coaching. E hoje nós vamos falar da importância do coaching na aplicação da sua vida, tanto pessoal quanto profissional. Silvana vai contar para a gente toda a experiência dela, nos vários momentos da vida dela, nos vários momentos em que ela teve que tomar uma decisão e se apoiou em algumas ferramentas fundamentais do coaching, vamos dizer assim, né? Silvana, muito obrigado por aceitar o convite a participar do nosso programa. É um prazer, uma honra tê-la aqui, de volta, né? Conosco aqui nesse momento. É a primeira vez lá no curso, né? E vamos lá para esse bate-papo gostoso, né, Cláudio? A formação em coaching da Silvana foi ano de 2012, não foi isso? 2012, né, Silvana? 2012. Foi a terceira turma que a gente formou. Foi a terceira turma? A terceira ou a quarta, não estou muito certo. Queria perguntar para você, como que foi a experiência do curso? Para mim, foi uma experiência, assim, transformadora. Transformadora? Foi transformadora por quê? Porque eu sempre fui uma pessoa, assim, que buscava soluções para a minha vida. Eu tive uma formação, a princípio, em artes plásticas. Depois eu fui fazer administração, uma especialização em RH, e daí me encantei, até que um dia eu li uma revista e queria saber como que as pessoas chegavam numa situação maior de direção, de comando de equipe, né? E aí, conversando com várias pessoas, inclusive eu passei por um processo de trabalho com a Genor Brandalize, que tinha uma metodologia em Dale Carnegie, e ele foi me motivando, assim, a buscar soluções para a minha vida. Então, assim, eu cheguei num impasse que eu precisava de alguma coisa a mais. Sim. Até que eu comecei a ter possibilidades dentro, né, da prefeitura, onde eu era funcionária concursada, e eu precisava de algo a mais, de me aperfeiçoar, porque a minha meta era, em 10 anos, chegar no cargo máximo de gestão na prefeitura. E aí, eu tive uma colega de trabalho que me falou, né, que é a Heloísa, me falou do coaching. Sim. E que ela conhecia muito bem o Cláudio e tudo, e disse assim, não, vá, porque você não vai se arrepender. E aí eu fui fazer. E eu vi, assim, que se eu realmente usasse das ferramentas mesmo, eu poderia ter oportunidades, né? Sim. Ia depender muito de mim também. E aí começou. Então, fiz o curso de coaching, eu acho que foi, assim, bem por quê? Porque me fez acreditar em mim como pessoa e ver que existia possibilidades de eu poder crescer se eu quisesse profissionalmente e pessoalmente também. Sim. Né? Porque, principalmente assim, quando eu usei as ferramentas, como a roda da vida, onde eu queria ver aonde que a minha vida estava em desalinho com algumas situações e que eu pudesse avançar. Perfeito. E aí eu comecei a fazer a análise aonde que faltava melhorar. Então essa ferramenta para mim foi de grande valia. A roda da vida, ela tem várias áreas da vida, né? Sim. Da vida pessoal, profissional. Profissional, que daí fala como que você tem a tua parte religiosa, como que você tem a sua parte pessoal, o que você se desenvolve em termos de conhecimento, de relacionamento, vida financeira, como que você faz, né, a tua vida, como que você vai gerenciar a sua vida. E o ideal da roda da vida, né, Cláudia, é achar assim, não é que todas as áreas têm que estar no máximo. Não. Elas têm que, na verdade, estar num nível alto, sim, mas em equilíbrio. Equilíbrio. Né? Exatamente isso. Então, Silvana, é um privilégio, de novo, você estar aqui com a gente. Já fizemos várias coisas juntos, vamos poder falar sobre isso aqui hoje, né? E aquele voto de confiança que você deu para você mesma, né? Naquele momento de transição, quando você buscava, queria melhorar alguma coisa, a Roda da Vida te deu um direcionamento e falou assim, bom, eu posso me desenvolver profissionalmente para fazer outras coisas além daquilo que eu fiz até hoje, né?
Porque eu me lembro de você ter dito assim na época, assim, eu não quero ficar parada. Não, o que você vai pôr no lugar disso, né? Que você fez hoje com tanta dedicação, com tanta competência, com um amplo relacionamento. E foi dentro desses relacionamentos profissionais que a Heloísa, sua colega, sugeriu para você, ó, procure o Cleudo. E até porque alguém da família dela tinha passado pelo processo de coaching também, e ela estava satisfeita com os resultados que ele tinha alcançado, que foi nosso colega Stefano, que gravou um programa com a gente também recentemente. Então, veja bem, quando a gente acaba... dizem que conselho não é bom, mas depende de quem dá o conselho, né? Você é uma pessoa amiga que conhece bem as nossas necessidades pessoais, alguém que conhecia você na sua intimidade, conhecia você na sua potencialidade, né? Você tinha muitas competências que essa pessoa percebeu e falou assim, olha, se você buscar uma orientação profissional, e você fez mais do que isso, você não só passou por um processo de coaching, você fez a formação para atuar como coach. Um colega de profissão, nossa. Hoje, assim, me considero personal coaching, por quê? Porque, além de, assim, eu acho que o importante também é você ter afinidade com o teu coach, né? Eu, como coach, eu precisava ter alguém que realmente, assim... Empatia. A empatia. Eu acho que isso é primordial para começar. E eu sempre fui uma pessoa, assim, muito desconfiada. Então, eu acho, assim, que isso foi de grande valia ter acreditado no teu trabalho. Que isso me trouxe segurança que eu poderia ir à frente, né? E depois mesmo da formação... Ainda te busquei em algumas orientações pós-coaching, né? Após o curso. Por quê? Porque eu me sentia, assim, ainda insegura de algumas questões. Nós oferecíamos uma modalidade de apoio, que era, na verdade, um apoio complementar ao curso de formação, que é assim, quando você faz a formação, você vai, então, praticar aquilo com pessoas que estão querendo melhores resultados nas suas vidas, profissional, de relacionamento, qualidade de vida. E aí, nessa fase que nós tínhamos um programa chamado Coaching Assistant Development. Sim. Era uma assistência para o desenvolvimento do coach. Da quem tinha feito a formação, né? Isso. Era uma pós-formação que é um apoio para quem realmente quisesse trabalhar na área, né? E pudesse fazer isso de maneira assistida, ou seja, praticar em pro bono, né? Inclusive com todo o material de explicação para quem fosse a terceira pessoa que fosse receber o trabalho de coaching, soubesse que aquilo estava sendo feito em pro bono em experiência, que daí essa experiência você apoiava ela na atividade. É a mesma estrutura, desculpa, Silvana, é a mesma estrutura que a gente usava para definição de um objetivo com cliente de coaching, né? Sim. Que é assim, o que eu quero especificamente, né? Como agora atuando como coach. Eu quero conduzir pessoas para levar elas aos resultados que interessam para ela. Bom, como que você saberá que está indo nessa direção? Eu tenho métricas, as pessoas precisam trazer esse retorno disso. Isso é uma coisa que é possível fazer, alcançável? Aí vem. Por que isso é relevante? Porque eu quero me realizar nessa profissão. Porque eu quero realmente impactar a vida das pessoas. E por fim, em quanto tempo? Então, era a mesma estrutura, né? Uhum. Então, uma definição que funcionava, né? Uma definição de objetivo SMART, né? Que é uma das ferramentas. E inclusive até uma das minhas pro bono, que foi até o primeiro trabalho que eu fiz assim, que eu fiz todo o trabalho, que foi a Cíntia, a gente acabou mandando lá para São Paulo, né? Para a Sociedade Brasileira de Coaching, porque o tema foi interessante. E daí foi encaminhado lá para eles também. Foi isso assim, aí me deu a segurança. Tornou-se um case. Sim. Né? Um case. Então, isso foi importante para mim. E depois, assim... Mas você tinha função pública, isso também. E eu, com a função pública, eu, assim, praticava. Isso. Né? Com a minha equipe mesmo, né? Então, eu usava das ferramentas para que eu pudesse ter uma equipe que me desse o retorno que precisava, mas que elas também se sentissem responsáveis por aquilo que elas faziam, né? Em termos de meta, de trabalho, o que elas iriam me entregar, em qual tempo. Assim, consegui também fazer uma equipe mais enxuta,
com menos pessoas, porque quando eu assumi alguns locais, tinha muita gente, tinha gente que não queria ficar, porque serviço público é assim, às vezes as pessoas vão para alguns lugares e não é bem aquilo que elas querem. Então eu consegui alinhar assim, quem realmente quer, o que você quer e como nós vamos fazer e o que você vai me entregar e o que eu espero de você. Aquelas habilidades que você estava buscando de gestão estavam aí, fluindo. Estavam aí fluindo. E então, eu assim, aí eu assumi uma chefia lá na prefeitura, foi uma das primeiras chefias maiores, assim, foi uma felicidade muito grande. Por quê? Porque com a forma de estar aplicando mesmo as ferramentas, assim, eu tive um resultado também, né? Eu ganhei credibilidade e pude ascender profissionalmente lá dentro, né? Sim. Passei pela direção, supervisão de núcleos, né? Onde eu coordenava todos os núcleos administrativos na prefeitura, de todas as secretarias. Depois eu fui convidada para ser superintendente. E aí, assim, lógico, uma fatalidade, mas assim, era uma meta minha. Quando eu fiz a minha pós-graduação em administração, daqui 10 anos, aonde você queria chegar? E eu dizia assim, eu quero ser secretária do município. E infelizmente, lógico, meu secretário faleceu, que isso não é uma coisa muito boa, mas foi uma pessoa assim que me mostrou muitos caminhos, me fez eu progredir, realmente, ele me deu oportunidade. E aí eu assumi, ele faleceu, eu acabei assumindo o lugar dele. Então, assim, 9 anos e 10 meses, eu atingi o meu objetivo, que era de 10 anos, chegar no topo máximo. Que impressionante isso, né? Quando a gente coloca uma meta no futuro aí. Então, eu vejo assim, se as pessoas acreditarem no processo e realmente cumprirem aquilo, você chega onde você quer chegar. Né? Que eu acho que é isso que é importante. E é isso que a metodologia do coaching proporciona, né? Quando você se compromete com aquele resultado desejado, você avalia aquilo que você tem, que é um processo de assessment, autoconhecimento, conhecer as circunstâncias, aí você faz um planejamento, entra em ação, mede resultados, é mágico, né? E aí quando de repente você fala assim, poxa, cheguei lá. Eu diria que não é mágico, é técnico. E gera um resultado que é impressionante. Não, é exatamente isso, porque se você não tiver uma técnica, você também não tiver domínio de conhecimento e não souber quais são as suas metas, você também não chega em lugar nenhum, porque, Sim. assim, eu sou uma pessoa que não acredito, assim, que alguém vai bater um dia na sua porta e a coisa vai cair assim, né? Você não tem que agir, né? Você tem que agir também. Acreditar e agir. Isso. Então, esse processo todo me fez ter confiança em mim mesmo. Também. E tem momentos que até, que é comum isso na vida de qualquer pessoa, que a gente até questiona se a gente tem competência para aquilo, né? Mas até isso é possível a gente trabalhar bem num processo de coaching, né? A revisão é uma estruturação de um questionamento de que se que aquele pensamento que você tem, ele é realmente válido ou se é apenas, às vezes, uma desculpa que você está dando porque você está passando por um período, às vezes, mais fragilizado por uma circunstância e tal, né? Às vezes é uma crença, né? A pessoa alimenta uma crença desde pequeno por algum motivo ou acredita que não é capaz. E até aquela frase famosa, né, que muita gente conhece, que se você acredita que é capaz e acredita que não é capaz de fazer a mesma coisa, das duas formas você está certo, né? Você tem razão, é verdade. Mas então o processo de coaching ele desafia muito, às vezes, a crença enraizada. Se a pessoa diz que quer ir para um objetivo e ela acha que tem alguma habilidade que ela não tem, muitas vezes é só uma revisão de crença e daí o desenvolvimento da habilidade. Mas o primeiro é você fazer com que a pessoa acredite, né? E depois entra em ação. Até às vezes uma brincadeira que a gente faz, assim, quando tá fazendo uma abordagem de coaching, né? A pessoa fala assim, meu chefe não gosta de mim, ué. Mas como assim? Você se apoia no quê para falar isso? Não, porque ele passa por mim e não fala bom dia. Mas ele fala bom dia para todo mundo? Às vezes não é pessoal. Não, ele tem o hábito de não falar bom dia para ninguém. Então não é que ele não gosta de você, é porque ele é assim mesmo, né? Então aquela crença de que ele não gosta de mim não faz sentido, né? Aliás, a melhor forma de quebrar uma crença, ele fala assim que uma crença, quando você... a crença é como uma mesa de 4 pernas. A pessoa fala assim, eu sou
eu sou... como é que eu faria assim? Eu sou um bom... Eu sou uma pessoa muito admirada, né? Ah, é mesmo? Então, vamos lá. Tudo bem. Por que você é admirada? Ah, porque minha mãe gosta de mim, meu pai gosta de mim e tal. Bom, teu pai e tua mãe não é suficiente. Quem mais? Ah, meu pai e minha mãe. Então, é muito pouco. Essa é uma forma de baixar um pouco o ego de alguém, né? Sim. Mas também é verdade, quando a pessoa fala assim, eu não tenho competência para fazer isso. Não, mas me conta alguma coisa. E aí, dentro do processo de abertura, a empatia, a confiança, né? Esses são questões fundamentais dentro de um processo de coaching. Se o coach não tem confiança para revelar alguma coisa que está dificultando ele de alcançar aquele resultado, não vai chegar lá. Eu gosto, já falei sobre isso há poucos dias, de uma autora americana, Brené Brown, que tem um livro que fala sobre a coragem de ser imperfeito, né? E porque quando a gente quer se colocar com muita perfeição, no momento que você erra, aí você se sente fragilizado. Admitir que a gente não sabe as coisas é um ponto importante para poder se desenvolver. Porque se a pessoa se avoca assim, não, eu sei tudo, não evolui, né? Foi essa a importância para mim, por quê? Porque eu vim, assim, de umas crenças familiares, assim, de que eu ia ser dona de casa. Meu pai sempre dizia assim, porque eu não tinha muita facilidade de aprender. Então, eu tinha muito receio disso. E eu vi, assim, que quando eu comecei a me descobrir, então. e que realmente usando, assim, e vendo que dependia de mim, né? Isso. Que a capacidade estava lá. Que a capacidade estava lá. E aí as coisas começaram a acontecer. Então é todo um processo. Eu acho que as pessoas precisam acreditar nelas, em quem elas vão estar escolhendo como seu coaching, para que você possa estar segura daquilo que você vai fazer dali para frente. Perfeito. Eu acho que o que você estava falando, inclusive, Clélia, quando você desafia uma crença, você não desafia uma crença, ela não está sozinha, é um sistema, né? Existem crenças subsidiárias, vamos dizer assim, que sustentam aquela crença principal. Eu não sou capaz de aprender. Isso vem de alguma coisa que você recebeu na infância e que aí vai uma repetição e aí surge uma situação que confirma aquilo, você acaba agregando várias outras crenças para subsidiar aquela, né? E aí fica muito difícil você quebrar. E esse é um grande desafio no trabalho de coaching, de maneira delicada, de maneira respeitosa, de maneira técnica, né? Exige uma grande competência do coach de desafiar essa crença que vai então libertar aquela pessoa para pensar o oposto. Eu sou capaz, sim, eu posso. E aí começar a achar crenças subsidiárias para dizer que posso. E o coaching faz muito isso. Quais situações você já viu que você já foi capaz? É mesmo, teve uma situação que eu vivi que eu consegui. E aquela situação, eu posso escolher essa para subsidiar uma nova crença. Exatamente. E aí você transforma completamente a visão da pessoa a partir da crença, que é a história do House of Change, né? Sim. Você tem a base da casa, que são as crenças e os valores, que quando você altera aquilo, você altera toda a estrutura da casa, que são os pensamentos, as emoções, os comportamentos, as atitudes, que aí vai mudar o telhado, que são os resultados que aparecem. Você lembra bem do House of Change? Talvez até possa não estar... Eu acho que você está com a imagem aí, mas é aquilo lá. Quais são os seus valores? Sim. A minha integridade, o interesse pelo aprender, o interesse por contribuir, por conexão. E aí, quando você se apoia nesses valores, você então tem melhores pensamentos. E ao ter esses pensamentos, você tem então novas emoções. Emoções mais fortes, emoções mais fortalecedoras, vamos falar assim, né? Porque a emoção é muito passageira, então ela não é uma emoção forte, ela é uma emoção fortalecedora. E essa emoção fortalecedora te leva a um comportamento positivo e que te leva a uma circunstância favorável. E aí você alcança o seu resultado. Então, se você, pensando num aspecto de relacionamentos, por exemplo, se você valoriza aquele relacionamento, é a base do teu valor. Aí você tem bons pensamentos. Aí você, então, tem boas emoções. Aí você
passa a ter um comportamento que te leva a uma circunstância favorável. Aí aquela pessoa que você estima, que você aprecia, te convida, vamos sair para jantar? Te entrega flores, e aí você consegue harmonizar o relacionamento. É maravilhoso a estrutura do House of Change. Ela realmente, ela parte da seguinte circunstância. Você tem algo que te desagrada e você quer algo no lugar que seja bom ou positivo, um resultado desejado. Algo que você quer elevar, né? O que você está falando, você eleva seus valores, identifica seus valores, eleva, você vai elevando automaticamente o nível das suas emoções mais elevadas, pensamentos mais elevados, relacionamentos mais elevados, né? Uma experiência de vida melhor. Tem até um vídeo circulando aí nas redes sociais que fala assim, o que é mais importante? Ter pensamentos positivos ou ter menos pensamentos negativos? Ter menos pensamentos negativos. Por quê? Porque pensamento a gente tem o tempo todo. E invariavelmente é aquele pensamento assim, não vou conseguir, não posso, espera um pouquinho, mas qual é o pensamento positivo que eu tenho? Esse pensamento está forte. E aqueles pensamentos negativos, você precisa ter menos. Achei muito interessante essa estrutura. E ela é muito simples, né? O House of Change. Que é o real, né? Porque eu vejo assim que a partir do momento que eu comecei a acreditar e ter os pensamentos menos negativos, foi aí que eu cresci. Exatamente. E isso eu tenho absoluta certeza. E a sua carreira de gestora pública, você chegou então ao nível de secretária. E aí, depois eu me aposentei, né? As pessoas diziam, não, você tem que ficar, você pode ser contratada, contribuir. Eu falei, não, que aqui eu estou aposentada, quero encerrar, porque assim a minha vida teve uma quebra aí, né? Sim. Eu mudei de vida depois de alguns anos de casar, me divorciei e aí fui buscar outros ares e acabei me aposentando. Assim que eu me aposentei, eu fiquei mais uns 2, 3 meses em Curitiba e fui morar em São Paulo, né? Casei novamente. E aí a gente começou assim, o que eu vou fazer da minha vida, né? E aí o meu marido tinha um primo que plantava café. Sim. E ele queria fazer alguma coisa e aí eu falei assim, bom, eu nunca entrei em nada para perder. Vamos montar uma torrefadora. E a gente montou uma torrefadora, criamos uma marca de café e começamos aí o trabalho. E aí, novamente, eu fui atrás do meu coaching. Por quê? Porque assim, eu não tenho receio de chegar nas pessoas e oferecer o produto. Sim. Mas eu ficava na dúvida assim, é um mercado assim, o mercado do café é um mercado assim onde tem muita oferta e a gente entrou num processo assim de que aquela fase de cafés especiais e era o nosso objetivo. Só que assim, às vezes você faz uma sociedade com alguém que tem alguns limitantes, né? Sim. Por conta, assim, de não conhecer determinadas coisas e fica na dúvida se iria ou não dar certo. E eu sempre falei assim, olha, eu não faço nada para perder e eu acredito que a gente possa fazer. E daí eu busquei o Cleudo novamente para eu trabalhar um pouquinho mais a área de venda, até para mostrar para o nosso sócio que existia a possibilidade da gente vender. Sim. E aí fizemos todo esse processo de novo, comecei repensar de novo, o que eu posso aqui, aonde que eu posso agilizar, o que eu posso fazer, quem eu posso buscar, quais são as parcerias, o que eu preciso, né? E aí que nós entramos de novo com o Cleudo para nos orientar mais a área de venda mesmo, né? Sim. E era uma dos pilares ainda que eu não tinha absoluta certeza se eu estava indo pelo caminho certo. E fomos, e assim, eu acho que mostrou uma série de coisas, a gente tentou aí durante uns 4 anos, só que, eu criei a marca. E o café era muito bom, eu experimentei. Café, eu criei a marca, né, foi uma criação minha, juntei lá o nome dos sócios todos e vemos, mas acabamos perdendo a marca aí para um pessoal mais assim... no mercado já mais estabelecido e tudo. Por quê? Porque daí eu ficava me questionando assim,
eu precisava, queria sair do processo. Porque eu descobri, assim, que eu poderia fazer outras coisas e o meu norte mesmo era, assim, lidar com as pessoas, gestão de pessoas, e era o que mais me interessava e aí eu estava entrando já por um viés que não estava me agradando muito. Entendi. Apesar de que eu conheci muita gente importante, eu acho que, assim, me abriu os olhos para muita coisa, pude aplicar uma série de coisas de coaching e tudo, mas assim, eu comecei a avaliar assim, né, o que que eu vou ganhar aqui, o que que eu vou perder e tal, e aí decidimos, assim, a parte mais administrativa a gente vendeu para o nosso sócio e a marca a gente perdeu, ele ia lá continuar, e aí nós começamos a trilhar um outro caminho aí. Essa decisão, quando você tomou, pelo que eu estou percebendo, você usou análise de ganhos e perdas para tomar uma decisão bem embasada. Isso, para me embasar melhor o que eu ia ganhar, o que eu perderia. E foi uma decisão, assim, depois que você tomou ela, você ficou tranquila com ela? Daí fiquei tranquila, assim, sabe? Foi assim, no frigir dos ovos, bem prático, assim, eu vi que foi a melhor decisão, porque eu me senti segura, porque eu vi que eu estaria perdendo muito mais do que ganhando. Entendi. Né? Em termos, assim, de prazer no que você está fazendo. Aquilo que é importante para você. O que era importante para mim. O que me trazia também felicidade. Sim. Né? Porque se você entra em algo, assim, o que eu acredito muito é que se você está fazendo algo que te traz uma satisfação, o resultado é muito maior. Sim. Apesar de que eu gosto muito de estar conversando com as pessoas. Eu tenho esse prazer de estar conversando. Sim. Às vezes eu até falo demais. Mas eu acho que eu ganhei quando eu fiz a avaliação, né, do ganhos e perdas mesmo. Sim, porque na verdade, né, Cleuda, a satisfação, a avaliação de ganhos e perdas, ela é objetiva. Sim. Mas ela leva em consideração aquilo que é importante para o indivíduo. Então, aí nesse ponto ela é subjetiva e isso não tem julgamento. Aliás, não julgamento é um princípio também. É uma decisão congruente, né? A decisão que atende os seus valores, né? E quando você faz a análise de ganhos e perdas, você não está falando só de dinheiro. Muitas vezes é um investimento mesmo, como era o caso. Quando você me procurou, me lembro de um momento que nós estávamos aqui em Curitiba e você estava com o Ailton, seu esposo. Uhum. E aí nós começamos a conversar e você estava para fechar o contrato para uma nova fase. Então seria o terceiro momento que nós íamos trabalhar para desenvolver um business coaching, né? Um coaching de negócios. Sim. Envolvendo várias pessoas, tal, mas o coaching era com você e com o Ailton. E aí, quando a gente conversou, eu fiz algumas ponderações e tal, você virou para o Ailton e falou assim: você viu por que eu quero contratar o Cleudo? Eu fiquei tão encantado com aquilo, porque isso é uma satisfação, porque é um trabalho que teve lá, já tínhamos realizado a sua capacitação, porque em coaching anos antes, e depois você já está em São Paulo, eu continuo aqui em Curitiba, e você vem aqui, e aí vai com teu marido, nós estávamos no almoço, e você fala isso, eu falei, puxa vida, aumentou minha responsabilidade, né? E aí nós entramos num processo de trabalhar para que você alcançasse os resultados que você queria naquele negócio em sociedade com 4 pessoas. E realmente é complexo mesmo, né? Quando você está num negócio em sociedade com 4 pessoas, você precisa alinhar os interesses e a disposição das pessoas em fazer os investimentos, dedicar tempo, desenvolver produto, seguir nessa parceria, e as condições que se impõe ali de mercado, porque é um negócio de mercado. Você está produzindo algo, era um café que era produzido em Minas, e esse café tinha muita qualidade, tinha todo o processo de industrialização, torrefação, moagem, embalagem, transporte, é um processo complexo, né? E depois a parte comercial. E você foi muito bem na parte comercial. Me lembro que a gente conversou bastante sobre desenvolvimento sobre performance em vendas, né? Porque fazer a abordagem certa para o comerciante, lá, o dono do café, os cursos que você fez no SESC? A gente fez no Senai, lá em Minas, né? Todo assim, por quê? Porque hoje eu sou barista, e a gente fez no Senac o curso de barista. Mas eu fiz classificação, degustação,
toda parte. Então, hoje, assim, eu sei classificar um café, eu sei qual é o bom café e qual não é o bom café. Então, essa habilidade hoje eu também tenho. E, além de tudo, na degustação também. Por quê? Porque quando a gente fez o curso lá, o que eles falavam pra gente, assim, que as mulheres têm aquela habilidade de sentir mais sabores, né? O paladar. E é muito, assim, de memória gustativa, né? Do que você lembra de alimentos e coisas que você comeu lá e que te marcaram muito, e daí você consegue ver lá os sabores no café. Então, essa habilidade eu aprendi a ter bastante. E é tanto assim que você vê, eu consegui agregar muitas pessoas, né? Que até hoje não tem mais a empresa, vai fazer aí 8 meses, mais ou menos, 1 ano, que a gente terminou, encerrou. E agora as pessoas ainda estão me procurando e querendo saber do café, querendo saber como que faz, se eu não quero participar de umas rodadas lá de conversa sobre café e tudo, né? Daí eu falei assim, olha, agora eu estou caminhando para outra coisa e o café está ficando meio assim, podemos conversar, mas... Já tem um novo projeto. Já estou com um novo projeto. Tem projetos que são bem... Porque eu penso assim que para a gente se sentir extremamente motivada assim, com a vida, e eu estou numa fase assim, bastante interessante da vida, porque eu vejo assim, que eu sou muito grata, né, para todas as pessoas que trilharam comigo o caminho que eu trilhei com elas. Eu tenho várias pessoas assim que marcaram muito. Então eu vejo que eu sou uma pessoa assim feliz, porque eu consegui deixar assim uma marca de Silvana. Acho que interessante com algumas pessoas, né? E isso me dá uma satisfação muito pessoal, assim. Por quê? Porque eu também parar e pensar aonde que eu estou errada e o que eu posso fazer de melhor. Sim. Isso tem me ajudado pra caramba. A vida é um constante aprendizado. Um né? aprendizado. E quando a gente trilha esse caminho com honestidade, transparência, dignidade, fazendo bons relacionamentos, sendo sincero, né? Até conosco mesmo, de aceitar assim, isso eu quero, isso eu não quero. Tomar uma decisão difícil de abrir mão de um negócio, né? E sendo sempre transparente, você vai trilhando o seu caminho de aprendizado e deixando boas lembranças para quem convive com você, né? Isso é ótimo. Sim. E falar em trilhar caminhos no seu novo projeto, porque pelo que eu entendi, tem a ver com trilhar um caminho. Tem a ver trilhar um caminho. De fato. Que agora nós estamos assim, por quê? Quando eu conheci meu marido, ele sempre gostou muito de caminhar, né? Sim. E o sonho dele era fazer o caminho de Compostela, Santiago de Compostela. E aí o que a gente começou a ver? E, novamente, nós vamos ver o que eu vou ganhar com o coaching, né? As ganhos e perdas, se eu vou fazer, se eu estou preparado, o que eu preciso fazer, né? E colocar metas. Sim. E aí nós começamos a nos preparar para fazer o caminho de Santiago de Compostela. E quando você fala preparar, é preparação? Preparação Total. Desde física, de saúde, inclusive mental, né? Porque é uma coisa assim que é um tempo muito grande que você faz, são 800 quilômetros que você vai andar a pé. E se realmente você está preparada, tanto física quanto emocional, porque assim, tem momentos lá que você olha e diz assim, o que eu estou fazendo aqui? Que hora eu fui inventar de fazer isso, né? E aí você tem que estar preparado também emocionalmente. Você tem que ter feito um trabalho mental para dizer, eu vou estar naquela estação e quando eu estiver, o que eu vou pensar para continuar. Isso que eu faço, né? Então você usa das ferramentas também. E o que você quer fazer com isso, né? Qual é o teu objetivo? Se não tiver um propósito grande... Então, e o meu propósito é assim, voltar de novo a falar para as pessoas que se você tiver uma boa orientação, você seguir todo um processo de autoanálise e volta de novo às ferramentas de coaching, né? Para a tua vida pessoal mesmo. E eu vejo assim que jamais, hoje eu penso que se você não usar todo esse conhecimento que eu tive ao longo dos anos para eu alavancar minha vida,
eu acho que eu não chego em lugar nenhum mais. É. Então, eu vi que, sim, um processo muito importante. Então, assim, eu tenho uma consideração demais grande mesmo, assim, com o Cleudo, porque ele foi meu coaching, mas hoje nós consideramos ele nosso amigo, né? Meu marido, estando junto aqui e tudo, também fez alguma coisa, um processinho de trabalho lá com ele, de algumas avaliações, até para estar vendo o que a gente ia estar mais alinhado para o nosso projeto, né? E aí fizemos o caminho, então a gente se preparou fisicamente, a gente buscou nutricionista, fomos a todas as consultas médicas para ver se em perfeito estado e condição de saúde para fazer o caminho, academia, direto. Fizemos alguns caminhos aqui no Brasil, como o Caminho da Fé, que vai lá, sai do sul de Minas e chega até Aparecida. E outros pequenos caminhos em São Paulo que tem várias rotas lá pequenas. Antes de fazer Santiago. Um ano antes de preparação a gente fez, de caminhos. E depois, assim, quando estava quase perto aí, faltando uns 6 meses, todos os dias a gente andava no mínimo 15 quilômetros. 15 quilômetros por dia. Todos os dias para treinamento mesmo. E a gente descobriu que a gente é capaz. A gente descobriu. E aí, voltando, a gente está montando um canal, né, no YouTube, 60 Eu Posso, onde a gente mostra, assim, para as pessoas que se você tem um objetivo, uma meta, você se avaliar, você pode fazer qualquer coisa, mesmo a idade que a gente está hoje, né? Sim. E na verdade, assim, e não é só por esse 60 eu posso, 60 a mais, porque está muito assim, eu acho assim que fica uma coisa, assim, muito pejorativa, eu falo, sabe? Para você dizer das pessoas por quê? Porque eu acho que com o avanço, assim, tanto da medicina, questão de saúde, de alimentação, você tem condições de ter um processo de vida muito maior se você se cuidar. Se você se atentar. E eu vejo que eu estou com a minha cabeça, a mente, assim, muito bem. Então, dá para você fazer realmente. E aí, estão aí nesse processo. Você pode repetir para a gente o canal e qual que é o endereço para quem tiver interesse de acompanhar? Então, quem quiser nos seguir no YouTube, o canal é 60 Eu Posso. Temos um Instagram também, que as pessoas colocando lá vão estar seguindo o Instagram também, que é canal.60 Eu Posso. Essas informações vocês vão ter depois aqui também na descrição do vídeo. Quem quiser, só dá uma olhadinha ali embaixo na descrição, por favor. Você já tem programas gravados? Já tem. A gente já pôs algumas caminhadas que a gente fez aqui no Brasil mesmo e lá na Espanha, o Santiago de Compostela, assim, que foi extremamente inspirador, sabe? Por quê? Porque o canal, a gente começou contando a caminhada. Sim. Mas hoje a gente vê que lá a inspiração foi assim que a gente quer seguir outras linhas. E o que eu consigo colocar lá no canal algumas coisas com que as pessoas podem se afinar, né? Então, eu pretendo ser uma palestrante daqui para frente, sim, orientar e até assim, não só em termos de ganhos financeiros, não, em ganhos pessoais, sim, mesmo assim, até como uma ajuda assim de doação mesmo também, sabe, para iniciar alguma coisa maior que eu imagino, sabe? Sim. Porque eu não quero ficar parada. Você deve pensar em outras aventuras do casal, hein, né? O que vocês têm programado? Olha, a gente, outro dia, uma amiga nossa nos ligou e disse que estava lá fazendo um caminho na Ásia. E daí nós estamos pensando, por quê? Um caminho... Porque o meu marido tinha um sonho muito grande de conhecer o Butão. Butão? E onde a gente leu que era, há um certo tempo, eu não sei ainda se continua, mas ele assim, era um lugar onde existiam as pessoas mais felizes do mundo. Sim, eu já ouvi essa pesquisa. Eles medem não é o produto interno. Sim. É produto interno de felicidade. Isso.
É uma coisa... E aí a gente está aqui meio já tentando dar uma costura e ver se alguma coisa lá para frente, quem sabe, dê para a gente fazer um caminho lá que a gente já pesquisou que tem vários. Que legal. E salto de paraquedas, já pensaram, não? Olha, quando eu fiz o meu treinamento lá com o Agenor, ele tinha todo um processo, a gente fazia um processo, a gente ia fazer salto, porque e era um sonho meu fazer, sabe? E ele tinha e eu fiquei meio assim, por quê? Porque meu pai saltava de paraquedas. Isso é verdade. E eu não podia saltar na época que ele saltou. Como é que você sabia disso? Você fazer essa pergunta. Depois eu conto para Foi minha vocês. coach várias vezes. Foi minha coach várias vezes. Nunca conversamos sobre isso. Que interessante. Conseguiu tirar aí algo que... Então, Na verdade, quando a gente pensa em aventura, né? e o meu pai saltava, e eu sempre dizia, eu quero saltar de paraquedas, mas eu não tinha idade, eu só podia com 15 anos. Aí meu pai faleceu, quando eu estava perto de fazer 15 anos, eu não pude fazer. Daí com a Agenor a gente ia fazer, mas acabaram abortando assim. Mas é uma coisa que eu ainda não desisti. Mas a gente foi outro dia para Santa Catarina, É aventura e fomos numa aventura bastante grande, numa das maiores tirolesas que existe lá. 2 quilômetros, assim. E numa altura fabulosa e tal. Então, assim, aventuras e a gente foi. Eu, no início, estava com medo por conta da altura. Depois que eu fui, eu falei, gente, eu vou fazer E 1000 como é que vezes funciona? mais. Como é que funciona o marido? O marido Junto, nós fazemos juntos, isso, um somos incentiva o outro, companheiríssimos. né? Isso que eu queria dizer. Ele, inclusive, me motivou a fazer, porque no início eu estava com medo da tirolesa por conta da altura, muito grande. Eu falei, nossa, mas é muito, minhas pernas tremeceram. Ele falou, vai que você não vai se arrepender. E depois que eu desci lá, eu falei, nossa, ainda bem que você insistiu comigo, porque senão eu acho que eu ia me arrepender. Então, assim, já fiz rafting, rapel. Legal. Vou dar um empurrão nessa história do paraquedismo, de pular de paraquedas. Boituva. Então, São Paulo. tem. Vocês estão Boituva. morando em São Paulo, pega um carro, vai lá conhecer. E eu acho que Eu morei lá na região, nós os melhores, moramos lá. os melhores centros de salto de paraquedas do Brasil. Sim, a gente viu lá, porque tem também lá um voo de balão. E que tem Em Boituva. balão. E aí o paraquedas também, porque eu tenho uns primos do meu marido que fizeram o de balão. E eu falei, uma hora nós vamos lá. Estamos já meio assim. Você continua morando em São Paulo? Estamos morando em São Paulo. Sim. A gente tinha lá uma terra em Minas e estamos vendendo lá. E a gente está, assim, procurando fazer algum investimento aqui em Curitiba. Acho que a gente vai comprar um espacinho aqui e vamos ficar meio São Paulo-Curitiba. Diz que aqui em Curitiba também tem 2 escolas de paraquedismo também, se precisar por aqui. Eu entendi por que você quer Curitiba e São Paulo. Você sabe o que eu falo para os meus amigos paulistas? Quando eu estou lá, tem muitos amigos lá, graças a Deus, como tem aqui muitos. Hoje eu tenho dúvida se eu tenho mais amigo lá do que aqui, mas acho que agora eu tenho mais amigo aqui. Quando eu estou com meus amigos em São Paulo, eu falo assim, sabe qual é o melhor lugar que você tem para ir quando está em São Paulo? Ele fala, Parque Ibirapuera, não sei o que lá. Eu falo, não, Curitiba. E aí, quando eu estou entre os curitibanos, eu falo assim, sabe qual é o melhor lugar que você tem para ir quando você está em Curitiba? Ele fala, não, o Parque do Alemão, o Parque Tingui. Eu falo, São Paulo. Então eu acho que vocês estão mirando isso, né? Você sabe que nossa maior audiência está em São Paulo, né? Nossa maior audiência está em São Paulo. Não, mas tudo bem, é só uma forma... Porque eu digo assim, que quando a gente está bem, não é o lugar. A gente leva a felicidade para onde a gente vai, né? A gente compartilha. Então, eu gosto de São Paulo, gosto de Curitiba. Né? Sim, estou muito bem aqui. As pessoas até diziam quando vinha para cá, falavam assim, você vai ver curitibano. Eu particularmente, eu moro em São Paulo hoje, né? Morei em Curitiba há muitos anos, hoje eu moro em São Paulo, viajo... lugar, né? Seu pai era bancário. Sim, nessa eixo que você está querendo, São Paulo, Curitiba, que é o que a Silvana também está vivendo, e recentemente a gente até pensou, né? Em mudar de novo para Curitiba, e é uma decisão difícil, porque os 2 lugares oferecem muitas coisas boas, né? Sim. A decisão vem assim no fio da navalha, assim, uma questãozinha
ou outra que vai ajudar a definir. Se você pode morar nos dois lugares, como eles estão falando, né? Eu tenho feito isso, porque praticamente eu estou qualidade de vida. alguns dias aqui, outros lá. Então, e a ideia da gente é essa, por quê? Porque eu tenho os meus filhos aqui, mas também assim, quando você vê que apresenta a oportunidade de você voltar para cá, assim, você começa a ficar balançado, por quê? Porque a gente já construiu também algumas amizades lá. E a gente, um tempo atrás, conheceu uma família, inclusive tem uma menina que é Down, e ela se afeiçoou muito a gente. Então, ela chama eu e o Ailton de mãe e de pai. Mãe 2, pai 2. Então, assim, você começa a ver assim, puxa, eu também posso fazer alguma coisa aqui, sabe? Sim. Eu queria fazer um trabalho social, assim, que eu até quando eu conversei com o casal, eu falei assim, eu quero fazer algo também que eu possa contribuir para o crescimento das pessoas, né? E aí, lá em Minas também, quando a gente estava indo muito lá, tinha uns parentes lá que pediram para fazer coaching, né? De algumas pessoas lá, inclusive tem um sobrinho que é filho de uma prima do meu marido, que estava na dúvida, eles têm uma empresa de salgados lá, e a gente fez um trabalho de coaching, e eu vejo assim que depois desse processo assim, nossa, o salto quântico que ele deu lá foi muito grande. Porque é um rapaz de 28 anos, e depois que a gente conversou, assim, ele começou a ver, aí ele decidiu a vida dele, assim, diferente, ele resolveu casar, ele casou ano passado, agora em setembro, quando ele fez 28 anos, ele está gerenciando super bem a empresa lá de salgados, eu estou vendo, assim, que tem um progresso muito grande e tudo, assim. Então, você começa a ver assim, puxa, eu também consigo agora contribuir como coaching também para alguém, assim, sabe? E isso aí, eu acho incrível isso, né? Uma vez que você aprende, né? Depois que você assimila, que você se conscientiza das metodologias do coaching e tal, ela realmente você replica ela para várias áreas da vida. O coach te dá métodos, né? Ele te dá os instrumentos, a metodologia, os instrumentos para você realizar aquilo que às vezes, numa primeira análise assim, superficial, você fala assim, eu acho que não vou conseguir. Mas quando você aprende o que a metodologia, entende o que a metodologia pode proporcionar, você se encoraja e vai e faz coisas que depois você até surpreende, né? Que até tem um exemplo de uma pessoa que eu atendi, e ela chegou num impasse, né? Quando ela usou o trabalho todo que a gente fez, e aí ela desistiu de fazer o coaching. Por quê? Porque daí ela não quis tomar a decisão que ela deveria ter tomado. E ela queria que eu apontasse qual. Eu falei, olha, eu tô te apontando caminhos. Agora, você quer ir por aqui, por quê? Né? Por quê? Ou você vai escolher esse outro, por quê? Né? Ou qual dos dois caminhos que vai te dar mais satisfação? Você já parou para pensar nisso, de avaliar? E aí ele chegou numa conclusão lá que realmente ele tinha que se direcionar por um caminho onde ele não tinha ainda coragem de assumir. E hoje a gente vive uma situação, só até aproveitando para pegar esse gancho, em que a gente tem uma oferta de informação, de tecnologia muito forte, né? E as pessoas acabam se distraindo muito com isso, ou seja, o tempo todo procurando algo aqui, ver, e esquecem de olhar para si, para a própria vida e de dar foco naquilo que realmente é importante para elas, né? Ou seja, dar uma pausa um pouquinho dessa distração social que a sociedade vive hoje, olhar um pouco para si, alinhar a própria vida e realmente em direção daquilo que a faz feliz. Ficar buscando felicidade, um monte de coisas que não é bem de dentro para fora, né? Parar, olhar para dentro, às vezes fazer um caminho como um desafio enorme desse, um caminho de Santiago, você olha muito para dentro também, né? Cresce de dentro para fora. Então, realmente, o coaching pode ser visto como uma ferramenta hoje fundamental de contribuir com as pessoas, de ter foco, de olhar para dentro e encaminhar a sua vida com método, né? E até eu penso assim, que você olha para dentro e você vai melhorar para ser um bom administrador, entendeu? Porque, na verdade, se você quiser administrar mesmo algo, que é uma empresa,
você tem que saber se administrador de si mesmo. né? Se você tem a tua vida meio perdida, você não consegue administrar nada. E eu vejo assim que o coaching te direciona, ou você assume ou você não assume, né? Essa é uma teoria também. Você falou de administrador. Recentemente nós conversamos com a Mariana Stachil, e ela fala isso com relação à liderança, que o bom líder é aquele que é o líder de si mesmo, ou seja, aquilo que ele aplica para ele. Então é sempre de dentro para fora o processo. Porque daí você pode criar as pontes, né? Sim. Se você se administrar bem, você vê que você está assim... Porque eu acho que assim, totalmente equilibrado, eu acho que a gente às vezes não consegue muito, né? Não é isso. Mas assim, você ter a firmeza e a direção, não, nisto eu acredito, aqui eu posso ir, lógico. Você não está assim, longe de você também não cometer algum erro, mas se você tiver essa consciência, né? Olha, eu errei, eu posso conduzir, eu posso mudar o meu caminho, ou eu tomei o caminho errado, mas o que eu posso fazer agora para retomar, ou qual linha eu posso seguir? Nossa, é fantástico. Sim. É no erro que a gente aprende. Quando a gente faz as coisas de maneira correta, certa, você já fez aquilo, você já aprendeu. Então, se você quer algo novo, você precisa fazer alguma coisa que você não fez, arriscar alguma coisa. Tem que correr risco. Correr riscos. E esse processo de correr risco, ele é um processo de que você precisa medir, né? Fazer um acompanhamento de quantos acertos você está tendo e de quantos erros você está tendo, e fazer correções de rota, né? Então, não existe aprendizados no acerto. O aprendizado está no erro. No erro. E no botão parece... Desculpa, perdão. Admitir e corrigir. E no botão parece que tem uma escada infinita lá. Vocês pretendem visitar? Escada infinita? A gente vai fazer uma avaliação assim. O que exatamente a gente quer, né? Fazer algo lá. Porque tem todo um protocolo para entrar lá e tudo, né? Então, assim, é um projeto para 2026. 2026. Vai estar no seu canal. Vai estar no meu canal, com certeza. Esse canal vai ser muito legal, hein? Porque você vai poder inspirar, não só inspirar, como também mostrar para inspirar, né? A melhor inspiração é o exemplo, né? Sim, pelo exemplo. Sim. Mas instigar um processo de oferecer uma alternativa das pessoas pensarem sobre, poxa, mas será que eu posso? Né? 60 eu posso. 60 eu posso, porque, na verdade, assim, ao longo, mesmo no caminho de Compostela, a gente foi encontrando pessoas que tinham 70 e 80 anos e forte. Nós encontramos um senhor português lá, que contou a história pra gente, já era a 4ª vez que ele estava fazendo o caminho, o maior, né, que saía da França, lá de Saint-Jean-Pierre-de-Port. Era a 4ª vez, e ele, o caminho mesmo assim, que você anda uma média de 25, tem dias que deu para andar 33 quilômetros, ele fazia, então, total dá 32 dias, se você andar uma margem de 25 dias. E ele fazia em 26 dias. Uau, nos 800, com essa idade. Nossa, ele até deu uma entrevista que a gente vai agora separar lá e vai pôr no canal também, ele contando o caminho dele. Né? E outras pessoas lá. E a gente agora veio aqui para Curitiba, porque nós coincidentemente chegamos lá e encontramos um pessoal de Curitiba fazendo o caminho. Então, eles vão fazer uma reunião agora e a gente veio também para Curitiba para reencontrá-los aqui e começar a conversar de novo sobre o caminho. Eles estão com novos projetos também e é assim. Então, essa coisa assim de você se interar com as pessoas, sabe? Ana, eu fico imaginando a satisfação, a gratificação que você vai estar sentindo nos próximos dias aqui em Curitiba, ao reencontrar as pessoas que você já viveu como funcionária, servidora pública, né? E tantas outras experiências. Foram anos aqui, né? E agora você está em São Paulo esse tempo, você volta aqui. É tão bom voltar e poder ter isso, né?
O meu pai dizia assim, construa pontes e nunca paredes, né? Sim. Então, certamente você vai ter muita gratificação nesses próximos dias aí, né? Eu tenho porque, assim, eu sou uma pessoa, assim, que adoro manter as amizades. Então, grandes amizades, assim, que eu tenho amizades, assim, desde o tempo que eu fui professora de magistério que eu comecei, eu tenho uma amiga minha, que é 46 anos de amizade, que a minha aluninha já tem uma filha que já fez vestibular esse ano, a minha primeira turma de aula. Então, assim, são contatos que eu mantenho até hoje, né? E várias outras amizades, assim, de trabalho que eu sempre venho, ligo, tô aqui, vamos nos encontrar. Então, assim... Eu falo isso para você, quando eu falo isso para você, falo que eu consigo, assim, olhar com os olhos da mente, que a gente fala, né? O que é olhar com os olhos? Olhar com os olhos da mente é imaginar, né? Eu não estou vendo você com essas pessoas, nada. Mas eu estou fazendo essa reflexão e fazendo um paralelo com a satisfação que eu sinto quando eu olho para trás. Né? Quando eu olho para trás e penso nos 17 anos em que a gente decidiu viver por essa missão que a gente escolheu de conduzir pessoas na direção dos seus propósitos, utilizando metodologias de coaching, metodologias de mentoria e por que não, em algum momento, até de aconselhamento mesmo, porque tem hora que o que cabe é um conselho. Sim. Né? Há quem diga que já falei tanto. Conselho, né? Conselho não é bom, se fosse bom não era dado, era vendido, mas realmente conselho por vezes é vendido através de livros, mas não é o caso, é o conselho gratuito que a gente pode dar. Sim, porque às vezes você escuta alguma coisa, a pessoa fala, mas será? Mas sabe, assim, quando é importante ou a pessoa é importante para você, você guarda. Sim. E aí você vai, em determinado momento, aquilo te vem assim e você acaba usando. E eu acho que essa é a alegria da vida. Sim. Sabe? Eu quero te sugerir algo que me ocorreu agora. Se você não leu, acredito que você não tenha lido ainda, o Ailton também é um leitor, né, que gosta muito dessas coisas. Eu acho que isso vai... O Valor do Amanhã, de Eduardo Gianetti. Esse livro eu tive ele por anos na minha biblioteca. Felizmente, há um ano e pouco atrás, eu tirei ele de lá e eu li. E leu. Você não tinha lido ainda. Não tinha lido. E eu acho que para esses projetos que você estão desenvolvendo agora, 60 mais, o Valor do Amanhã. Eduardo Gianetti é um filósofo economista, um acadêmico da Academia Brasileira de Letras, e as ideias e os pensamentos deles, quando entram na cabeça da gente, fazem toda a diferença. E eu acho que isso vai ser uma coisa bacana para você inspirar os seus seguidores no 60 mais. 60 eu posso. 60 eu Perdão, 60 eu posso. 60 eu posso. Tem que marcar lá que a gente quer que seja algo assim promissor e que realmente seja assim algo que as pessoas possam também se inspirar, porque eu tenho absoluta certeza que muitas pessoas que trilharam o meu caminho, eu me inspirei nelas, né? E eu vejo assim que se ela chegou, se eu quero chegar, eu não preciso fazer exatamente o que ela está fazendo. Não é assim aquela coisa assim, ou aquele que eu também vou fazendo, ou copiar, né? Mas eu posso me inspirar, né? Inspirar. Isso aí. Bom, o assunto está muito bom, o papo está muito bom, obrigado, né? A gente está chegando no nosso limite de horário. Então eu queria pedir para você fazer suas considerações finais, deixar sua mensagem final para o nosso público e já agradecendo a sua presença aqui conosco. Então, para mim foi assim, um prazer enorme estar aqui com vocês, principalmente com o Cleudo, né? Agradeço essa confiança também, porque eu acho que a gente construiu essa credibilidade também ao longo, né, das nossas parcerias, e como coaching também, né? E que eu vejo assim, que se você realmente acredita em você e acredita num processo de construção de vida, 60 eu posso, e eu posso chegar onde eu quero. E eu agradeço toda essa oportunidade mesmo que eu estou tendo e esse papo extremamente assim
valioso mesmo para mim. Isso também está marcado, e o Cleudo sabe que o valor que ele tem e o respeito que eu tenho por você, eu te agradeço imensamente, porque assim, você foi um norte para mim mesmo, de verdade. Obrigada. Poxa, Ana, muito obrigado. A gente não poderia comemorar de uma maneira mais gratificante esses anos de dedicação a esse projeto de apoiar pessoas e conduzir pessoas na direção daquilo que faz sentido para elas, que é os seus propósitos. Às vezes é ajudar a pessoa até a descobrir o que faz significado para ela, né? Isso também às vezes antecede o próprio processo de caminhada. E a gente não teria maneira mais gratificante de comemorar esses 17 anos do que ter pessoas como você e outros que nós estamos aqui, convidamos, porque a gente também queria agradecer as pessoas que nos deram a oportunidade de viver a nossa missão. Que estão trilhando esse caminho conosco. Assim como a Silvana falou e o Cleudo falou, uma conversa valiosa para nós aqui também. Esperamos que tenha sido para você também, que está nos assistindo. E se você gostou, por favor, fique à vontade para deixar o seu like, também para se inscrever no nosso canal, ativar as notificações. Se você conhece alguém que pode gostar desse conteúdo, fique à vontade para compartilhar. Mande seus comentários. Lembrando que nós estamos aqui todas as quartas-feiras com um novo programa, trazendo histórias interessantes, histórias inspiradoras, como a da Silvana e do Ailton, porque nós acreditamos que assim que nós cumprimos nosso propósito de levar para vocês conteúdo de qualidade que contribui com o seu propósito de vida, o seu, da sua empresa e dos seus familiares, etc. Agradecemos a sua audiência e nos vemos no próximo programa. Até lá. Muito obrigado.